Ufa, finalmente tô gravando esse vídeo. Ai, meu Deus. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vitória Alexia e esse aqui é o nosso canal, o meu e o seu. Se você já conhece esse canal, muito obrigada por fazer parte desse canal. Aqui a gente fala um pouco sobre livros, vida de uma recém-casada, rotina do dia a dia, reflexões. Se você já faz parte, muito obrigada e continue aí ligadinho. Mas caso você não faz parte desse canal ainda, só tem uma coisa pra te falar. Vem com a... Já se inscreva nesse canal, curte esse vídeo, compartilha com as amigas, porque aqui a gente tem muitas coisas legais pra conversar. Bom, gente, hoje é um vídeo que finalmente eu vou gravar sobre o livro que mudou a minha vida. Como assim, Vitória? Você tem um livro que mudou a sua vida? Eu tenho. O livro que eu vou falar com vocês hoje é esse livro aqui, Amor de Redenção, Da Francine Rivers. Será que é assim que pronuncia? Francine? Ah, gente, é da Francine Rivers. Quem indicou foi uma amiga minha há um tempo atrás. Ela tinha falado que ela tinha lido e ela tinha gostado muito. E eu falei, ai, que legal, eu vou ler. Mas daí eu não li. E passou um tempo, eu ficava lembrando sempre desse livro que minha amiga tinha falado, porque ela tinha realmente amado muito. E ela nem gosta de ler tanto assim, só que esse livro realmente tinha chamado muito a atenção dela. E aí depois disso eu vi que uma outra amiga minha leu também. E eu falei, gente, vamos ler esse livro? Baixando pelo Kindle. Inclusive eu acho que eu não paguei nada, eu acho que tava no Kindle limitado. É um livro grande, tá, gente? Ele não lembro ao certo quantas páginas ele tem, mas com certeza mais de 350 páginas ele tem. O livro fala basicamente sobre o quê? Ele conta a história de uma menina chamada Sarah, que é uma criança de 8 anos, que ela mora com a mãe. Ela mora somente ela e a mãe. Ela é filha de um homem muito rico, só que ela não tem contato com esse homem, porque na verdade a mãe dela era amante desse homem, então fora do casamento desse homem. Então, o homem sempre ia visitar a mãe, só que o homem, ele não dava nenhuma atenção pra Sarah, pra pequena Sarah. E tudo que a pequena Sarah queria era a atenção do pai dela. O decorrer da história conta como a mãe da Sarah, ela era totalmente apaixonada e ela era totalmente viciada no pai da Sarah. E Sarah cresceu vendo tudo isso. Com o tempo, o pai da Sarah para de visitar a mãe da Sarah e, consequentemente, a Sarah. E a mãe da Sarah fica louca e ela não aguenta mais viver naquilo. Elas acabam se mudando para outro local. Ela tentava sobreviver como conseguia para cuidar dela e da Sarah, porque antes era o pai dela, da Sarah, que cuidava delas. E a mãe dela começa a se envolver até mesmo com a prostituição para conseguir pagar as dívidas, as contas. Porém, ela acaba conhecendo um senhor e ela acaba se relacionando com esse senhor, e esse senhor acaba ajudando ela e a Sarah. Mas há um momento que a mãe da Sarah morre, e aí a partir disso a vida da Sarah muda de cabeça para baixo. O homem que estava com a mãe dela não sabia o que fazer com a Sarah, porque ele não ia conseguir cuidar dela sozinha, ou talvez ele nem estava disposto a cuidar dela sozinha. Então ele decide meio que vender a Sarah para um homem muito rico da cidade. Não sabia que esse homem era um doido, pedófilo e muito abusador. O dia que ele combina de entregar a Sarah para esse homem, que o nome dele é o Duque, nessa entrega que ele faz a Sarah para o Duque, ele acaba morrendo, porque ele acaba falando algumas coisas que o Duque não concorda e o Duque acaba matando ele de uma maneira bem brutal. Ela passa da infância dela até a adolescência convivendo nessa casa gigante com esse Duque. Só que esse Duque, ele era totalmente louco. Ele era louco porque, principalmente, ele, ignorante, tratava todos mal e fazia todas as coisas da vontade dele. E, principalmente, porque a Sarah, infelizmente, ela foi abusada durante todos esses anos pelo Duque. E ela sofria muito com isso. Ela não aguentava mais viver aquela vida, mas ela vivia porque ela estava presa naquilo. Ela não podia sair daquilo, porque se ela saísse daquilo, provavelmente o Duque iria matar ela. Conta um pouco quando ela cresce já, e aí ela, ali mesmo na região, ela consegue fugir do Duque com a ajuda de um outro homem. Porém, quando ela foge dele, ela se vê perdida. O que ela vai fazer da vida se a única coisa que ela sabe fazer da vida, que ensinaram pra ela desde pequena, foi vender o seu corpo? A Sarah não se chama mais Sarah desde a infância. O Duque muda o nome dela pra Angel. E quando a Sarah era adolescente, a Angel, agora a gente vai falar da Angel, tá? A Sarah se transformou na Angel. Ela não sabia o que fazer da vida e ela acaba voltando para uma vida de prostituição. Era uma das prostitutas mais lindas que havia, na verdade ela era a mais linda que havia
lá entre as outras meninas, porque ela se destacava muito por sua beleza física. Ela tinha cabelos claros, loiros, olhos azuis, e ela era muito, muito, muito linda mesmo, por isso o nome Angel. Estava bem até por isso que ela achava que era um trabalho não digno, mas que talvez bom e que sustentaria a vida dela. No meio disso, aí vem o pulo do gato que eu quero falar pra vocês. Eu não vou contar o fim do livro, porque eu não vou dar spoiler, eu vou dar a você um gostinho de querer saber o fim do livro. Isso aqui que eu tô falando é só o começo, logo nas 50 primeiras páginas já acontece tudo isso que eu tô falando. Mas, e aí, claro, vai ter muitas outras coisas depois, mas aí, a partir disso, a Angel, com 18 anos, é que a gente vai começar a ver o que realmente acontece na história. Está trabalhando lá onde ela sempre trabalhava, lá no bordel, e aí acontece algo inesperado. Tem um homem fazendeiro passando ali pela cidade, ele morava na fazenda, só que ele sempre ia trazer produtos, verduras, legumes ali para as pessoas da cidade, do comércio, enfim, as pessoas sempre compravam dele. E ele estava passando e aí ele vê a Angel de longe. E aí ele simplesmente se encanta pela Angel, ele fica encantado por ela, ele fica apaixonado por ela, ele fica fascinado por ela. Porém, o que ele vai fazer? Ele não conhece ela, não sabe o nome dela, não sabe de onde ela é, não sabe o que ela faz, ele só fica apaixonado. Aí ele descobre, por meio de um amigo, que a Angel, ela trabalhava no bordel, e ele fica um pouco assustado, pensando como que eu vou fazer pra chegar até nela. Detalhe, Maicon era um homem cristão, um homem totalmente temente ao Senhor. Ele tinha 26 anos e ele esperava pela sua amada há muito tempo. Ele não queria qualquer amada, ele queria a amada dele. E assim que ele viu Angel, ele soube que ela era a amada dele. Então Maicon decide então que só poderia alcançar Angel se ele fosse até a Angel. Então ele paga o valor ali do ouro para poder ter acesso ao quarto da Angel. E quando ele entra no quarto da Angel, a Angel achava que ele era um cliente como todos os outros e começa a conversar com ele para fazer o trabalho dela. Porém, o Michael fala para ela que ele não quer nada daquilo que ela faz. Ele só quer conhecer ela e ele só quer chamar ela pra ser esposa dele, a mulher da vida dele. A Angel começa a rir da cara dele, falando que ele era louco, que muitos já ofereceram isso pra ela e que ela não ia fazer isso nem a pau, porque onde ela estava era muito conveniente pra ela e sustentava a vida dela até então, e que ela não confiava em ninguém, porque em todo mundo que ela confiou, ela se machucou. O Michael volta uma segunda vez, e o Michael volta uma terceira vez, e o Michael volta muitas outras vezes, até que o Michael não tem mais dinheiro pra pagar pra estar com a Angel, até porque a Angel, ela é um valor muito mais alto do que as outras meninas. Além disso tudo, acontece que a Angel sofre uma severa violência e agressão, chegando quase a morrer pelo próprio segurança do bordel. O Michael, ele vai salvar a Angel, ele vai salvar a Angel, e só que pra ele tirar ela de lá, ele deveria pagar por ela. Então ele decide se casar com ela ali naquele momento, troca aliança com ela, mas a Angel não estava entendendo muito bem porque ela estava muito sorteada, ela tinha acabado de ser espancada. Porém, ela vai com o Michael e eles vão e finalmente ele consegue comprar a liberdade dela e ela sai daquele bordel. Com isso, gente, ela vai para a fazenda do Michael juntamente com ele, na casa dele, e ele fala pra ela que ele se apaixonou por ela, que ele tinha certeza que ela era a mulher da vida dele e que ele quer que ela tenha uma vida com ele e ele ama ela, não liga pro passado dela. Mas ela fala, você tá louco, eu quero sair daqui, que vida é essa? Eu não tô acostumada com isso, viver aqui, limpando casa, cuidando da fazenda. Não, a minha vida é lá, e você, eu nem te conheço direito, quem você acha que é pra falar que eu sou a mulher da sua vida? E a Angel, ela fica revoltada, ela fala, ninguém me entende, eu não posso confiar em ninguém. E eles ficam nesse conflito diariamente, só que nesse tempo todo a Angel estava profundamente machucada da agressão que ela sofreu, do espancamento que ela sofreu, e todo o tempo o Michael cuida dela, cuida das feridas dela, e ela espera meio que se recuperar para poder tentar fugir dali. Para o Michael, um homem bom, ela sabia que ela não era para aquilo e que os seus pecados não poderiam ser perdoados, até porque ela não acreditava muito em Deus. Esse é um fato muito importante. Ela até acreditava em Deus, só que ela achava que esse Deus era um Deus totalmente injusto. Um Deus que fez com que ela nascesse de um cara que odiasse ela, um Deus que fez com que ela fosse parar na casa de um pedófilo e crescesse na casa desse pedófilo, um Deus que fez com que ela vivesse dessa maneira, que ela trabalhasse com prostituição pra conseguir sobreviver. Então, que tipo de Deus é esse? Ela odiava esse Deus, e quando ela via Michael orando, lendo a palavra, ela tinha mais ódio ainda. Aí que vai a chave do porquê esse livro mudou a minha vida. Esse livro mudou a minha vida porque durante todo esse tempo o Michael não desistiu de Angel. Ela pensou fazer várias coisas e ela fez várias coisas durante todo o livro, inclusive fugir dele, ela fugiu dele, ela odiou ele, ela acabou até dormindo com o melhor amigo do Michael. Não
odiou ela. Ela fazia de tudo para odiar e se afastar de Michael. E Michael fazia de tudo para acolhê-la e para cativar Angel e atraí-la para si. Nesse tempo, Michael mostra que ele estava muito conflituoso, ele estava até um pouco desesperançoso. E ele perguntava para Deus: Deus, por que você me deu essa mulher? Você poderia me dar tantas outras mulheres. Essa mulher que ela sempre foge de mim, que ela não gosta de mim. Por isso, gente, que esse livro para mim mudou a minha vida, porque ele pôde me mostrar como o amor do Senhor é muito mais do que imaginamos. Esse livro, O Amor de Redenção, ele se inspira no livro de Oséias da Bíblia. E para quem não sabe, Oséias foi um profeta no qual Deus pede para ele que se casar com uma prostituta e ter filhos com ela, e não só isso, como amar ela. E é o que Oséias faz. Apesar dele casar com ela, ter filhos com ela, essa mulher, ela foge dele várias vezes, e ela trai ele várias vezes, e Deus o manda amar essa mulher. Assim como Michael deveria amar Angel, e ele realmente amava Angel. Isso que Deus faz com a gente. Deus nos ama de uma maneira incondicional. Ele nos ama sem pedir nada em troca. Ele simplesmente nos ama. Não querer a gente, ele poderia deixar a gente nos nossos próprios pecados, nossas próprias escolhas e ideias, mas ele escolhe continuar com a gente e amando a gente todos os dias das nossas vidas. Apesar de nós mesmos, ele nos comprou com seu sangue. Ele nos comprou de uma maneira preciosa demais, em um valor que a gente não pode medir. E ele nos ama, ele cuida de nós, mesmo quando nós não o queremos. Nós não o queremos porque nós escolhemos qualquer outra coisa no lugar dele. Nós escolhemos família, nós escolhemos trabalho, nós escolhemos situações, nós escolhemos nós mesmos. Todos os dias a gente escolhe deixar a Deus. E todos os dias Deus nos chama para voltar para Ele, porque Ele é o nosso Deus e o nosso Pai. Eu não vou contar o final do livro pra vocês, mas eu vou falar que durante o decorrer do livro acontecem muitas coisas. Angel foge de Michael várias vezes, e durante isso também ela aprende muitas coisas, talvez boas ou talvez ruins, isso eu não vou contar pra vocês. Será que ela se converte? Será que ela entende realmente o amor de Deus, ou será que ela não entende? Será que ela e o Michael ficam juntos no final, ou será que não ficam? Pra isso, você tem que ler o livro, por isso que eu vou deixar essa sementinha aí pra você querer ler o livro. Mas esse livro realmente é maravilhoso e ele muda a nossa ótica, nossa perspectiva de enxergar que Deus continua nos amando todos os dias, apesar de nós mesmos. Se você gostou desse vídeo, eu agradeço demais por você ficar até aqui. Curte aqui esse vídeo no canal e fique ligadinho porque toda semana nós temos vídeo novo. Um beijo e até a próxima!